Bem-vindos, bem-vindas ao canal Vergonha Alheia. Aqui vocês vão conhecer temas de uma maneira bem descontraída e com muita profundidade, assuntos que estão aí na mídia e também nas pesquisas acadêmicas. Hoje a gente vai falar sobre o medo como instrumento de poder. E para debater esse tema, sempre meu amigo Eduardo Campos Garcia, vem até aqui. Chegou em grande estilo, cara. Isso sempre, né? Precisa. Pois é, André, fala do medo. Você tem medo de alguma coisa? Já parou para pensar o que te causa medo? O que te provoca aquele calafrio na calada da noite ou durante o dia? Pois é, o medo é um dispositivo de poder. Ele exerce controle social. As pessoas muitas vezes elas trabalham exaustivamente porque têm medo de perder o seu emprego. E o emprego é aquilo que gera a renda, né? Que te capitaliza, que te coloca na sociedade como alguém de valor. Você já começou a perceber como o medo impede que a gente alcance a nossa liberdade, a nossa autonomia? Às vezes a gente tem medo, né, por causa de todas as imposições que nós temos na nossa sociedade, né, essa valorização sobre o trabalho, sobre um casamento, sobre uma renda, né, familiar. Tudo isso faz com que a gente aí tenha medo, e esse medo impossibilita a gente de continuar avançando e conquistando a nossa liberdade. O medo muitas vezes é dispositivo da paixão. Olha que interessante, um Nietzsche vai explicar a paixão como escravizar-se por vontade própria. Por que as pessoas se escravizam por vontade própria a outra pessoa ou algum objeto? Muitas vezes porque ela tem medo da solidão. Verdade, Edu. E se a gente pensar nas sociedades indígenas, por exemplo, não existe o pronome pessoal meu e minha, né? Geralmente tudo que é construído acontece, por exemplo, a caça, a pesca, a coleta, tudo é da comunidade. Os índios, por exemplo, só utilizam o pronome pessoal meu e mim em duas ocasiões: meu corpo e minha mãe, que eles têm certeza. O restante tudo é coletivo. Logicamente, para essas sociedades, o medo é quase inexistente. Você sabe o que é interessante que você está falando? Porque uma outra curiosidade das organizações indígenas é a não existência do não. A pessoa aprende pela experiência. A nossa sociedade, que tem medo da morte, ela aprende a ter medo do espiritual, ela aprende a ter medo do inesperado, né? Ela é controlada por esse medo, né? E a gente aprende a controlar o medo muitas vezes pelo não pode. Não faça isso, não saia daqui, não tente aquilo. Então pense que o medo aliado ao não poder é um instrumento de poder. Verdade. E complementando o que você disse antes, Edu, na sociedade capitalista até as pessoas se tornam meu e minha, né? No relacionamento, propriedade, por exemplo, se torna uma propriedade. É o meu namorado, é a minha namorada, é a minha esposa, é o meu marido. As pessoas se tornam coisas. E aí, logicamente, é um medo indescritível da perda dessas pessoas. Para a gente poder não se estender muito, sabe o que é interessante? Tem um cara chamado William Flusser, um filósofo da linguagem, que ele traz uma proposta muito interessante, junto com Guy Debord, né? Não que eles escreveram juntos, mas o Guy Debord e o William Flusser vão dizer o seguinte: o grande projeto do século XIX foi transformar a sociedade do ser em terço, e o grande projeto a partir da metade do século XX foi transformar o ter no projetar-se. As pessoas necessitam muito projetar-se, mesmo que aquela projeção seja falsa, porque elas têm medo de não serem reconhecidas. Só que reconhecimento também é diferente de sucesso. E o sucesso, que é essa projeção desordenada, ele acontece muitas vezes por medo da solidão. Sim, Edu. Mudando um pouco o tema, mas continuando em relação ao medo, falando um pouco do medo para vocês, é só a gente começar a prestar atenção nos noticiários desse horário da tarde, por exemplo. Estamos aqui, agora é 18h30 mais ou menos, né? Com certeza na televisão, em todos os canais estão passando programas sensacionalistas, né? Violência, né? Uma sociedade que não é a sociedade real. Talvez todas essas notícias façam com que a gente tenha mais medo ainda de viver em sociedade. Na verdade, a gente vê uma projeção dos nossos medos interiores, né? E a gente acaba se realizando no medo do outro, porque toda essa violência nos captura de tal forma que seduz. Provoca o medo ao mesmo tempo que alivia o próprio medo. E vocês já começaram a refletir como o medo ele pode gerar também lucratividade para algumas empresas? Lucratividade, Lógico.
imagine, se nós temos medo por causa da violência, da falta de segurança, logo a gente vai começar a comprar câmeras, investir até na possibilidade de ter uma arma em casa, mesmo sabendo que isso é proibido, justamente por causa do medo que faz com que a gente gaste, que a gente consuma. Agora, sabe o que é interessante, André? Pensar em uma palavra que no Ocidente ela é meio que proibida, né? Mas a criação e intenção do diabo como alguém que provoca medo, como um objeto, uma figura que provoca medo. Eu estava prestando atenção outro dia, acho importante trazer isso, como que o mal do Ocidente é diferente do mal do Oriente. Quando a gente pega a literatura, o mal do Ocidente normalmente é um mal ligado ao diabo, ao satanismo, é do mal, é do inferno. E o mal do Oriente normalmente é um alienígena. E a gente vai observar que eles são alienígenas, são os monstros que vêm do espaço para acabar com a Terra. Não existe essa necessidade de um vínculo com uma figura demoníaca. Então é bastante interessante pensar, inclusive, como que a sociedade vai desenvolvendo seus dispositivos de medo para educar esse corpo ainda na infância. Eduardo, e esse tema é tão sério que é só a gente pensar como as lideranças religiosas, seja elas evangélicas, católicas, como vem, por exemplo, religiões de matrizes africanas, né? Como vem aí o candomblé, a umbanda, talvez essa representatividade do mal. Pois é, mas também é importante, às vezes, analisar como que a própria umbanda e o candomblé, muitas vezes analisam a quimbanda, que é considerada uma religião espiritualista de pura esquerda, e existe toda uma crítica também dos espiritualistas em relação à prática da quimbanda. Né? Perfeito, Edu, mas é importante a gente deixar claro que, para as pessoas que estão assistindo o canal Vergonha Alheia, vai ter um vídeo que a gente vai falar sobre isso. Sobre religião. Lógico, a gente espera vocês aí. Então, sabe o que eu tenho medo? De injeção. Eu tenho medo de chegar atrasado no trabalho. Nossa, mas eu tenho medo de injeção. Valeu. Tchau, gente. Tchau.